Olá! Gente, o assunto de hoje, o sexto remédio natural, é a alimentação saudável. E eu tô com essa cara porque a alimentação saudável é uma coisa que eu luto para ter já faz bastante tempo e eu tenho dificuldade. E acredito que 90% das pessoas também têm dificuldade, assim como eu. E uma coisa que me ajuda muito é conhecer os motivos, né? Por que é bom ter uma alimentação saudável? O que me traz de benefício? O que me prejudica se eu fizer o contrário? Antes de trazer algumas dessas do que é alimentação, que seria a alimentação saudável na visão de alguns escritores e estudiosos, eu queria ler com vocês a Bíblia. Uma parte onde diz que Deus ele se importa com aquilo que a gente come, né? Que está em 1 Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 6, no versículo 19 e 20, diz assim: Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. E também tem outro que está no capítulo 10, no versículo 31. Fala: Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Além do fato de fazer bem para o nosso corpo, dos benefícios que traz uma alimentação saudável, aqui fica bem claro que Deus, ele se importa com aquilo que a gente come. Que o nosso corpo é de responsabilidade nossa, mas é templo do Espírito Santo. Então, o que nós temos feito, né, com esse templo que Deus confiou a nós? A gente está cuidando bem do nosso corpo? Muitas vezes, eu falo por mim, não cuido bem do meu corpo. Né? Tem muita coisa no qual preciso mudar, melhorar, né? Fazer melhores escolhas para mim. E sabe que a alimentação saudável é um assunto bastante discutido, tanto pela visão estética, como pela visão da saúde mesmo, de evitar doenças, no tratamento de algumas doenças, na cura de outras doenças, que basicamente depende de uma boa alimentação, né, para saírem do nosso organismo. Então é um assunto bastante discutido e não é de agora. Tem bastante tempo já que é falado. Tem uma escritora da nossa comunidade religiosa, que é a Ellen Goldwhite. Ela é uma profetisa e também escritora. Nós acreditamos que somos adventistas, que os escritos dela, né, foram inspirados por Deus, porque ela não contradiz a palavra de nenhuma forma, né? Ela só cumpre, só reafirma aquilo que já está escrito. E ela fala sobre alimentação saudável. Tem 2 livros dela, um é A Ciência do Bom Viver e o outro é Regime Alimentar, que fala sobre saúde e alimentação saudável. E ela traz alguns princípios do que ela acredita ser uma alimentação saudável. Uma das coisas, a primeira coisa, seria uma alimentação natural. Então, uma alimentação à base de frutas, cereais, leguminosas, vegetais, né? Ela também fala de uma dieta vegetariana. Meio polêmico, né? Meio polêmico. Mas estudos, e o próximo livro que eu vou trazer, que é um livro que tem bastante pesquisa científica, né? Já traz alguns malefícios do consumo de carne. Então, Ellen White já dizia isso na década de 1860, porque a alimentação vegetariana foi a alimentação primária, né? Instituída por Deus lá no Éden, antes do pecado. Então, ela coloca esse tipo de alimentação. Também ela fala sobre a moderação e equilíbrio.
De nada adianta comer natural e comer uma quantidade excessiva. Então, em tudo na vida que a gente for fazer, tem que ter moderação e equilíbrio. Também beber água, né? Evitar o consumo de estimulantes. Que são estimulantes? Café, chá preto, tereré, chamate, álcool, tabaco, tudo que é estimulante e também irritante do nosso sistema nervoso central. Ellen White também já falava de um assunto que hoje em dia está muito em alta, que é o jejum. Nossa, hoje em dia jejum intermitente é super bem falado, tem estudos dos benefícios, da regeneração celular, da apoptose, da morte de células ruins, Então, um jejum moderado, ela já trazia nesses livros dela. E também ela fala um princípio, que é o princípio da saúde do corpo, da mente e do espírito. Então, Ellen White acredita que o corpo, a mente e o espírito, eles funcionam interligados, E que um depende da saúde do outro. Então, uma alimentação saudável para a manutenção do seu corpo funcionando bem, traz para você uma clareza de mente, deixa o seu espírito mais receptivo, às mensagens que Deus quer te mandar através do Espírito Santo, através da palavra. Então, é muito importante a alimentação saudável. Depois, em 2018, teve outro escritor, Tem vários, mas o que eu vou trazer, chamado Michael Greger, que ele traz também um livro chamado Comer para Não Morrer, que é muito legal, porque é um livro que tem muitas pesquisas, ele é todo baseado em pesquisas científicas, e ele traz alguns princípios que são bem parecidos com os princípios dessa autora, Ellen White. Então, ele fala que uma alimentação saudável também é baseada, em alimentos naturais. E ele fala para evitar os produtos de origem animal. Ele pede para evitar, ele não fala para eliminar, ele fala para evitar. E ele traz no livro algumas doenças que estão relacionadas ao consumo excessivo de algumas carnes, Então, tem aqui no livro, quem tiver curiosidade, Comer para Não Morrer, de Michael Greger. É legal também uma lista de 12 alimentos, que ele fala 12 alimentos do dia, que é para você comer durante um dia, para ter uma dieta rica em nutrientes, vitaminas, minerais, tudo que seu corpo precisa. Eu vou ler, porque é bastante coisa. Ele coloca aqui leguminosas, frutas, verduras, vegetais, grãos integrais, sementes, principalmente de linhaça e chia, nozes, ervas e especiarias, bebidas, água e chás saudáveis, cogumelos, atividade física e cebola e alho, que ele traz como alguns anti-inflamatórios e antibacterianos naturais, do nosso corpo. Ele pede para ter cuidado com os alimentos processados, porque comer não é só prevenção, é também um passo para a sua longevidade. Então, ele traz a importância de quem quer viver muito, de comer bem, para manter seu corpo funcionando bem também ao longo dos anos. Quando a gente para pensar que tem tantos estudos na parte de alimentação, tantas referências, tantos profissionais na internet falando sobre alimentação saudável, por que então a gente não consegue manter uma alimentação saudável, uma dieta saudável, uma alimentação balanceada? A gente tem muita dificuldade de manter. Eu acredito que não tem um motivo só, tem vários motivos, como por exemplo, a nossa criação, o nosso hábito de infância, que foi introduzido a nossa primeira alimentação ali. E o que nos remete também à alimentação. Se a alimentação nos remete, a alguns fatores emocionais, assim, mais difícil de ter uma alimentação saudável, quando na nossa primeira infância foi colocado a nós que
um bolo de chocolate com cobertura de brigadeiro, né, trazia sensação de aconchego, de ternura, porque era feito pela nossa mãe em um dia que chovia. E também tem causas assim de traumas, né? Pessoas que passaram por questões de transtornos alimentares, que tem mais dificuldade hoje, talvez, de manter uma dieta equilibrada. E acredito que a falta de conhecimento também, para conscientizar o nosso cérebro do que é bom para o nosso corpo. Então, quando você pega uma lata de Coca-Cola, por exemplo, vou falar de uma coisa que eu gosto de tomar, que não é aconselhável, mas eu tomo sem açúcar, que faz mal também, tanto quanto. Eu vou falar aqui da de açúcar. Quando você sabe que numa Coca-Cola lata tem mais da metade de açúcar e você vai tomar, você tem menos vontade de tomar do que quando você não sabe do que você está tomando. Então, eu acredito que conhecer, saber também o benefício que aquilo traz. Ah, eu vou comer agora um legume. O que esse legume faz de bom para o meu corpo? O que ele traz de bom para a minha saúde? Ele vai influenciar no funcionamento de quê em mim? Saber o que faz bem, saber se você não come, por que você não come? E se você come, por que você come? Isso faz com que a gente faça melhores escolhas. Não é uma dieta radical, mas, por exemplo, assim, se você tiver que escolher entre uma fruta no seu café da manhã e um cereal industrializado, açucarado, você vai escolher a fruta, porque você já sabe, né, fazer boas escolhas. Você sabe o bem que faz aquilo para você, você tem mais consciência de comer e também de não comer aquilo que faz mal. Eu acredito que o conhecimento é a chave para a gente começar a fazer boas escolhas e aquilo se tornar um hábito. E então, quando você escolher comer alguma coisa que não faz tão bem, pelo menos não vai fazer parte da sua rotina, vai ser uma coisa esporádica, que não vai trazer mal, não vai te fazer nenhum mal. E eu acredito também que quando você começa a fazer boas escolhas e aquilo se torna um hábito, você perde um pouco da vontade de comer coisas que você sabe que não te fazem tão bem. Esse é o conhecimento de hoje que eu queria compartilhar com você. Então, essas dicas de leitura, né? A Ciência do Bom Viver, Regime Alimentar, Comer para Não Morrer, são bons livros que trazem para nós exemplos do que seria uma alimentação ideal, uma alimentação saudável. Então, vamos acompanhar bons profissionais também, né? Nas plataformas digitais que trazem o que seria uma alimentação saudável. Esse hoje é o meu convite para você e para mim também, que ainda não tem uma alimentação ideal. Eu acredito que tem muito a melhorar, mas já consigo fazer boas escolhas. Então, para que você também faça boas escolhas, tenha uma saúde assim de dar inveja, né? Tenha um corpo funcionando de forma saudável, né? Em harmonia, para que funcione bem também a sua mente e o seu espírito esteja mais receptivo às mensagens que Deus quer trazer a cada um de nós. Esse é o meu desejo. Fique com Deus, um forte abraço e até a próxima.